Nesse vídeo eu vou falar sobre as mais importantes curiosidades sobre o Joel, também de momentos que o transformaram em vilão e explicar porque o Joel é inspiração para muitas pessoas hoje em dia. Então fica aqui comigo nesse vídeo que o conteúdo é de valor e com certeza tem alguma coisa que você não sabia. Oi, eu sou o Mint e com a adaptação da HBO, com certeza The Last of Us furou a bolha dos games e hoje não é só considerada como um dos melhores jogos, mas também uma das melhores séries. Então vou dar uma explicada geral com algumas curiosidades sobre Joel Miller. A origem de Joel. Joel Miller foi um personagem inspirado em outro personagem dos filmes, o Louis Moss, de Onde os Fracos Não Têm Vez, interpretado pelo Josh Brolin, o ator que também fez o Thanos dos Vingadores. Segundo o criador do universo de The Last of Us, Neil Druckmann, o personagem de Josh era muito quieto e muito legal sob pressão. E essa personalidade o inspirou em como desenvolver o protagonista do seu jogo. Mas o jeito carrancudo e durão foi mais aprofundado e detalhado durante a narrativa, já que a participação de Ellie tem um grande efeito emocional em Joel, trazendo emoções que desde o início dos fungos ele não sentia. O design. Joel foi desenhado para parecer com um homem de 50 anos que passou por muita coisa. As características principais pensadas para ele foram para trazer similaridade com o americano rural, que é comum lá nos Estados Unidos. Ele seria cheio de valores, de autoconfiança e inteligência para enfrentar dificuldades. Além disso, um dos pontos chaves para o seu visual era ser semelhante fisicamente com um operador no subsolo de uma cidade em quarentena e uma figura paterna para ele. Ou seja, um trabalho difícil. A maior dificuldade de Joel deveria ser se abrir sobre seus pensamentos e emoções, mas daria a vida para proteger quem ama, o que lembra muito um ex-soldado de guerra, que Estados Unidos ama essas histórias, né? Antes de tudo, Joel nasceu no Texas e desde pequeno adorava música e isso inspirou a tocar violão e deu seu sonho a se tornar um cantor profissional. Só que quando mais jovem, Joel teve um relacionamento e uma filha muito cedo. Sua esposa, que nunca foi mencionada, nem pela narrativa, nem pelo personagem, pois logo depois da gravidez, ela abandonou Joel com a criança. Agora sendo pai solteiro, Joel teve que focar em trabalhar para sustentar sua filha e por consequência não conseguiu realizar seu sonho e nem iniciar a faculdade. A sobrevivência. Logo após os acontecimentos do prólogo com a morte da Sarah, Joel vivenciou situações horríveis que fizeram pensar em desistir de continuar. Ou seja, uma situação horrível. Mas ao lado de seu irmão Tommy, ele encontrou uma maneira de conseguir sobreviver. Uma das maneiras que eles conseguiram foi tendo um estilo de vida sinistro. Nessa vida, os irmãos se tornaram uma dupla de caçadores que adotaram táticas para atacar inocentes e buscar suprimentos. Ou seja, momentos em que eles se tornaram os próprios vilões de The Last of Us. Uma das estratégias da dupla era de um deles fingir estar machucado para que quando um civil fosse ajudar, eles atacassem de guarda baixa. Justamente aquele momento que temos no jogo e na série, no qual ele diz saber o que está acontecendo, mas não explica muito para Ellie. Uma curiosidade interessante é de que inicialmente a ideia do criador era de fazer com que o Joel falasse abertamente de sua antiga profissão como caçador, mas aí os planos mudaram, tentando aprofundar um pouco mais o personagem e mostrar o arrependimento dele. A separação dos irmãos. Durante esse período como caçador, Tommy, irmão de Joel, decidiu abandonar o estilo de vida e brigou com seu irmão que na época não gostava de fazer aquilo. Então ele abandonou o Joel e se juntou com um grupo que estava crescendo bastante na época, conhecido como os Vagalumes, que lutavam contra a opressão militar em zonas de quarentena. Que inclusive, eu já tô preparando um vídeo que vai ser lançado amanhã sobre quem são os Vagalumes. Então se você quer saber, se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho e se prepara que amanhã tem vídeo novo. Bom, mas fique tranquilo que no futuro eles irão se encontrar novamente e ficar próximos como antigamente. Só que depois dessa briga, Joel passou alguns anos sozinho, trabalhando em comunidades com todo tipo de trabalho sujo para garantir a sobrevivência. Seu principal foco em ganhar dinheiro era com contrabando, que o tornou bastante conhecido no mercado negro, tão conhecido que muitos o temiam. Os maiores hobbies de Joel. Joel sempre foi conhecido pelas suas habilidades excelentes em combates e feitos contra infectados, mas por se abrir pouco com os outros e não se aproximar muito de estranhos, poucos sabem sobre seu hobby de tocar violão e de artesão.
que aliás ele mandava muito bem nos dois, hein? Sendo capaz de não apenas fazer seus próprios violões, mas também de esculpir estátuas, principalmente de cowboys cavalgando, hein? Sua habilidade com a música também era notável, tanto que conseguiu ensinar boa parte do seu conhecimento para Ellie, que toca uma das músicas mais conhecidas da franquia The Last of Us. Atores na vida real. Os games de alta tecnologia usam ferramentas que aproximam o jogo com a vida real, para deixar mais imersivo e visualmente bonito. Então os maiores games gostam de usar atores para interpretar os personagens com roupas preparadas para marcar pontos de movimentos e encaixar a atuação e voz no personagem. Joel Miller foi interpretado pelo ator e dublador Troy Baker, que já dublou diversos outros jogos como Infamous Second Son como protagonista, Corrin em Batman Arkham Origins, Talion de Terra-média Sombras de Mordor, Tagamin de Far Cry 4 e vários outros personagens de games aí. O cara também é dublador de filmes e já deu sua voz para algumas versões animadas do Batman e do Coringa, ou seja, o currículo do cara é de outro nível. Já na adaptação, o Joe é interpretado pelo José Pedro Balmaceda Pascal, um ator muito famoso com diversas obras, tendo como principais o protagonistas de The Mandalorian, Narcos, um dos meus favoritos em O Peso do Talento, Game of Thrones, Mulher Maravilha e outros aí. Por que o Joel é inspiração para as várias pessoas? Bom, isso aqui é um pouquinho mais de opinião e visão do que eu tenho do personagem, tá? Mas mesmo sendo um personagem fictício, Joel tem características de um pai e um homem de valor, isso é fato. Muitos querem ser vistos com essa postura, seja por um lado positivo de ser um bom pai responsável, ou pela autoconfiança que ele tem de si mesmo, ou então pelo fato de ser considerado uma pessoa intimidadora, devido ao fato de ser uma pessoa mais calada, estrategista e preparada. E de fato são habilidades pessoais que todos querem ter, não é? E aí, gostou do conteúdo? Então se inscreve aqui no meu canal que eu tô com a meta de 1000 inscritos, e de inscrito em inscrito faz a diferença pra mim. Muito obrigado pelo seu apoio, e se você tiver alguma sugestão de tema pode sugerir aqui no meu canal. Valeu!